No passado remoto, entre os povos semitas da região do Levante, floresceu a devocal a uma divindade que, embora não tenha alcançado o mesmo prestígio dos deuses das grandes religiões monoteístas, deixou marcas profundas nas tradições espirituais de judeus, cristãos e muçulmanos. Esse ser divino, conhecido como Baal, surgiu provavelmente em Canaã e, com o tempo, seu culto se espalhou por meio dos fenícios e outros grupos cananeus, chegando até o Egito, onde se tornou uma figura central no reinado de Ramses II. Grande parte do que sabemos sobre Baal vem de tabuas de argila descobertas em 1920, encontradas na antiga cidade de Ugarit, na atual Síria. Esses registros revelam batalhas épicas travadas por Baal contra seu irmão Leão e diversos monstros em sua luta para se tornar o soberano dos deuses. Seu culto quase transformou o curso da religião judaica. Tamanha era sua influência na terra de Israel, competindo diretamente com Yahweh. Como ocorreram esses confrontos mitológicos? Porque os cristãos acabaram associando Baal a Belzebu, o príncipe das trevas? Vamos explorar essa figura pouco conhecida, mas fascinante, que marcou a história religiosa do Oriente Médio. Para comunicar, o nome Baal significa senhor ou dono em várias línguas semíticas. Ele era frequentemente descrito como o Cavaleiro das Nuvens, uma imagem que lembra a representação de Zeus como o deus que governa os céus. A palavra Baal, presente na Septuaginta, no Novo Testamento e na Vulgata, tem origem nas línguas semíticas do Noroeste, como o hebraico, o aramaico, o fenício e o amorreu, onde o termo originalmente designava um proprietário, um chefe ou até mesmo um marido. Em hebraico antigo, por exemplo, ainda hoje se usam variáculos de Baal para se referir a um esposo, além de aparecer em contextos ligados à posse de bens ou características. Alguns estudiosos sugerem que Baal pode ter sido, na verdade, um título ou um apelido de um deus ainda mais poderoso. No terceiro milênio antes de Cristo, o nome Baal já aparecia em listas de divindades na pequena cidade de Abu Salabik, onde hoje fica o Iraque. Muitos pesquisadores modernos acreditam que esse Baal, muitas vezes chamado simplesmente de o Senhor, era na verdade Adar, o deus da chuva e do trovão adorado por diversos povos semitas da antiguidade. A teoria é que, em determinado momento, o culto a Haddad se tornou tal sagrado que apenas o sumo sacerdote podia pronunciar seu nome verdadeiro. Assim, surgiu o título alternativo de Baal, ou Senhor, para que o povo pudesse se referir a ele sem violar as regras religiosas. Essa relação entre Baal e Haddad seria semelhante à forma como os babilônios usavam Bel para se referir a Marduk ou como os israelitas empregavam Adonai para falar de Yahweh.a. Porém, uma corrente minoritária de estudiosos que defende que Baal comunicou como um deus local cananeu, cujo culto acabou se fundindo com o de Haddad ou absorveu alguns de seus atributos. Independentemente de como tenha surgido, por volta do primeiro milênio antes de Cristo, Haddad e Baal já eram vistos como divindades distintas. O primeiro era venerado pelos arameus, enquanto o segundo recebia a devocal dos fenícios e de outros povos da região de Canaã. Uma das crenças mais marcantes sobre Baal era a de que, durante o verão, ele descia ao submundo e retornava no outono, trazendo consigo as chuvas tal esperadas. Seu culto está bem documentado em registros históricos, e seu nome era comum em nomes teofricos, aqueles que incorporam o nome de uma divindade, em toda a região do Levante. As tábuas de Ugarit o descrevem como um deus do clima com poder sobre os ventos, as tempestades, os raios e a fertilidade da terra. Os longos períodos de seca eram explicados como o tempo em que Baal permanecia no mundo dos mortos, e sua volta no outono era celebrada como o momento em que as chuvas revitalizavam o solo. Por isso, o culto a Baal estava profundamente ligado à dependência da região das chuvas para a agricultura, ao contrário de civilizações como a mesopotâmica ou a egípcia, que contavam com grandes rios como o Tigre, o Eufrates e o Nilo para garantir sua subsistência. A escassez de água para as plantacores, os rebanhos e a própria sobrevivência humana aumentou ainda mais a importância de Baal como um deus provedor. Com o tempo, ele passou a ser invocado também em batalhas, ampliando sua influência sobre os aspectos cotidianos da vida, ao contrário de El, uma divindade mais distante e menos envolvida nas questões terrenas. Embora muitas tradições o apresentem como filho de Dagan, nas fontes ugaríticas Baal aparece como um de seus descendentes. A cidade libanesa de Baalbek, situada a 85 quilômetros de Beirute, recebeu seu nome em homenagem a Baal, e abrigava um importante santuário fenício dedicado a ele. Outro aspecto curioso do mito de Baal e seu ódio por serpentes. Ele nutria uma aversão especial por esses animais, tanto na vida real quanto como representacal de Ião, o deus cananeu dos rios e dos mares, também chamado de Naar. Segundo os textos de Ugarit, Baal e Ião eram irmãos,
ambos filhos de El, e travaram uma batalha épica pelo domínio dos deuses e do universo. De acordo com as tabuas, Ião conseguiu o apoio de El para se tornar o rei dos deuses, mas, para consolidar seu poder, precisava derrotar Baal. El, então, convocou um banquete no Monte Safon, o equivalente ugarítico do Olimpo grego, para que as outras divindades decidissem a quem apoiariam no confronto. A tensão entre os irmãos aumentou quando Leo ordenou a construção de um palácio real para Ião. Baal, já visto como um deus rebelde e desafiador, ficou furioso com a decisão do pai. Otar, o deus da arte e da habilidade manual, tomou o partido de Baal, enquanto Nat, a deusa da guerra, também conhecida como Astarte, não demonstrou preferência por nenhum dos dois, mas acabou se alinhando à vontade de El. Como Eu ainda não tinha um palácio de onde pudesse reinar em Safon, Eu ordenou a Cotar que construísse um para ele, apesar da lealdade do artesão a Baal. Essa atitude de El deixou Baal ainda mais irado, preparando o terreno para o inevitável confronto com Ião. Um terceiro pretendente ao trono divino, Char, o deus da estrela da manhã, tentou entrar na disputa, mas Shapash, a deusa do sol, o convenceu a desistir. Baal declarou guerra a Ião, e El ordenou que ele se submetesse ao irmão. Ao recusar, Baal também desafiou implicitamente a autoridade do pai. O conflito começou quando Baal matou um dos mensageiros de Ião e, após alguns discursos cujos detalhes não foram preservados nas tabuas, os irmãos finalmente se enfrentaram. O confronto entre Baal e Ião culminou em um combate mortal. O embate entre os dois irmãos e um dos 3 episódios centrais do ciclo de Baal, ao lado da construção de seu palácio e de sua disputa com Mot, o deus da morte. As narrativas sobre Baal, preservadas em tabuas de argila descobertas na década de 1920 em Hashamra, a antiga Ugarit, situada na costa mediterrânea do norte da Síria, revelam detalhes desse mito fundador. Segundo os textos, Ião, cuja morada natural era o mar e os vales profundos, desceu ate a terra para enfrentar Baal. A batalha teve início e quando Baal parecia prestes a ser derrotado, o deus artesão Cotar-Aziz interveio em seu auxílio. Ele presenteou Baal com 2 armas mágicas, a Gruxa, aquela que expulsa, e a Yamur, aquela que afasta, com as quais Baal finalmente venceu Ião e garantiu sua vitória. Após a morte de Ião, Baal dirigiu-se a Presenca, de El, para ser reconhecido como o novo rei dos deuses. No entanto, por um tempo, Baal reinou sem um palácio digno de sua autoridade. Ao receber o reconhecimento de sua esposa e irmã Anat, Baal expressou seu desejo de obter trovões e relâmpagos, símbolos máximos de seu poder. Anat, porém, percebeu que, sem um palácio, Baal não poderia exercer plenamente seu domínio sobre os demais deuses. Ela então intercedeu junto a El, pedindo autorização para a construção da morada de Baal. Ciente de que sua solicitação poderia ser negada, Anat deixou claro que estava disposta a usar a forca para alcançar seu objetivo. Os textos não registram a reação imediata de El ao ultimato de Anat, mas sabe-se que ela precisou recorrer ao apoio de Asherah, mãe de Baal, e de seus irmãos divinos para convencer o patriarca. O palácio de Baal foi projetado com uma abertura especial no teto, por onde os trovões e relâmpagos poderiam ser liberados. Entre os irmãos que apoiaram Baal estava o próprio Ião, que, surpreendentemente, reapareceu vivo, uma inconsistência comum na mitologia ugarítica, que alguns estudiosos atribuem à falta de unidade na redação dos mitos. Após negociações, El finalmente autorizou a construção do palácio, permitindo que Baal reinasse com toda a sua majestade. A morada divina foi erguida com uma claraboia central, por onde sua voz, o trovão, e sua arma, o relâmpago, ecoavam, impondo temor tanto aos deuses quanto aos mortais. Contudo, a felicidade de Baal em seu novo palácio não durou muito. Sentindo-se invencível, ele decidiu desafiar Mot, o rei da morte e do submundo. Mot, porém, recusou-se a se submeter e, de maneira inesperada, Baal aceitou descer ao reino dos mortos, estabelecendo como única condição que a terra dos humanos permanecesse fértil. Na mitologia ugarítica, a morte era representada como o ato de ser devorado pelas imensas mandíbulas de Mot, sempre faminto. Após ser engolido pelo deus da morte, El lamentou publicamente a perda de Baal, embora Anat suspeitasse que o luto fosse falso e que os demais deuses, em segredo, celebrassem a morte de seu esposo. Determinada a resgatar Baal, Anat desceu ao submundo para confrontar Mot. Enquanto isso, os deuses precisavam de um substituto para o trono divino, e El escolheu Atar, o deus da estrela da manhã, que anteriormente havia desistido da disputa pelo poder. Atar, no entanto, mostrou-se um governante fraco e incapaz de cumprir suas funções. Mot, por sua vez, emergiu como o principal herdeiro do trono, mas sua ascensão significaria o fim da vida na Terra.
para evitar a extinção da humanidade, Anat decidiu agir. Ninguém jamais escapara do submundo, mas ela enfrentou Mot, o devotou e, com a ajuda de Shamash, a deusa do sol, extraiu Baal das entranhas do deus da morte, trazendo-o de volta à vida. A ressurreição de Baal alegrou o El e os demais deuses, que temiam o reinado de Mot. No entanto, Baal não pode reassumir o trono imediatamente, pois precisou enfrentar Mot novamente. Como já havia acontecido com Yeon, Mot reapareceu após sua morte, outra inconsistência que não parecia incomodar os autores dos mitos ugaríticos. Após uma série de confrontos violentos, Mot, enfraquecido, rendeu-se por conselho de Shamash. Além de suas batalhas contra deuses, Baal também enfrentou diversos monstros mitológicos. Ele lutou contra o Tanin, uma criatura cananeia descrita como um dragão de duas cabecas, e contra Lotan, a serpente fugidia, associada ao Leviata bíblico, mencionado nos livros de Jó e Isaías. A mitologia ugarítica também registra sua luta contra uma serpente de 7 cabecas, criatura que, segundo um mito sumerio, estava pendurada na viga transversal do carro do deus Ninurta. Baal era venerado sob diversos epitetos, semelhantes às múltiplas invocações da Virgem Maria no cristianismo. Como vencedor do mar, era considerado o protetor dos marinheiros e comerciantes marítimos entre cananeus e fenícios. Como vencedor de Mot, era visto como o líder dos Refaim, os espíritos dos mortos. Seu culto, originário de Caná, expandiu-se para o Egito durante o Reino Médio e, posteriormente, por todo o Mediterrâneo, tracas as ondas de colonização fenícia. Antes da redescoberta de Ugarit, muitos desses epitetos eram interpretados como referências a deuses distintos. Entre os títulos atribuídos a Baal estavam Baal, o vitorioso, Baal, o mais poderoso, Baal, o alado, Baal das flechas, Baal de Sidom e Baal do Líbano. Na colonia fenícia de Cartago, Baal foi elevado à posição de Deus, supremo sob o nome de Baal-Mon ou Baal-Mon, identificado com Cronos pelos gregos e com Saturno pelos romanos. Baal-Mon era uma divindade da fertilidade, embora também fosse associado à lua e a Dagan, o deus do grau. Representado frequentemente com chifres de carneiro, seu culto ganhou força no final do século VAC após a ruptura dos cartagineses com Tiro, sua cidade-mãe, especialmente depois da derrota na Batalha de Himera. Assim como Adad, Baal-Mon era uma divindade ligada à abundância, mas sua adoração também envolvia aspectos lunares e agrícolas. O culto a Baal também se infiltrou em Israel, como atestam as cerca de 90 mencos a Balim plural de Baal na Bíblia hebraica, muitas vezes em referência a deuses locais. Os sacerdotes de Baal são frequentemente mencionados nos textos bíblicos, especialmente no primeiro livro dos reis. No século 9 a.C., Jezabel, esposa fenícia do rei israelita Acabe, promoveu ativamente o culto a Baal em Samaria, capital do reino de Israel. Sua influência foi tão intensa que, após a morte de Acabe, ela foi derrubada de uma janela de seu palácio por seus próprios servos, um episódio que marcou o declínio de sua influência religiosa na região, vezes em referência a deidades locais. O estudioso John Dye defende que esse Baal de Isabel correspondia a Baal-Mon, o Senhor dos Céus. No capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, há um relato emblemático sobre o confronto entre os sacerdotes de Baal e o profeta Elias, uma disputa, que colocou à prova o poder de Baal diante de Yahweh. Ambos os lados prepararam sacrifícios para seus respectivos deuses, mas enquanto o fogo divino de Yahweh consumiu instantaneamente o altar de Elias, mesmo após ter sido encharcado com água, Baal não respondeu às invocações de seus seguidores. Diante do fracasso, Elias ordenou a execução dos sacerdotes de Baal e logo em seguida a chuva caiu, demonstrando o domínio de Yahweh sobre as forças da natureza. Alguns reis israelitas importantes incluem o nome Baal em sua composição, como Jeroboão, também conhecido como Gideão e Esdal, segundo o rei de Israel. Em certos contextos, a palavra Baal era usada como sinônimo das expressões hebraicas Adon Senhor e Adonai meu Senhor, termos que ainda hoje são empregados com esses significados. Alguns estudiosos argumentam que os primeiros hebreus podem ter utilizado Baal ou Bali meu Senhor como referência ao Deus de Israel, embora outros contestem essa interpretação, afirmando que não há evidências sólidas de que o nome Baal tenha sido aplicado a Yahweh nos tempos dos patriarcas. Um caso particularmente controverso e o de Baal-Berit, o Senhor da Aliança, uma divindade adorada pelos israelitas após a morte de Gideão, segundo o relato bíblico. A Bíblia hebraica descreve como Abimeleque, filho de Gideão, recebeu 70 ciclos de prata do templo de Baal-Berit para financiar o assassinato de seus 70 meio-irmãos. As escrituras registram o culto a Baal como uma marca, recorrente desde o período dos juízes até a monarquia. Alguns estudiosos, no entanto, consideram que essa veneração foi uma desvio temporário, enquanto outros,
como o teólogo Julius Wellhausen, em sua obra Religião de Israel desde seus inicios até o exílio babilônico 1872, sugerem que, durante a época dos juízes, a adoração a Baal pode ter sido uma prática ocasional, em meio a uma devoção mais constante e profunda. O filósofo e erudito bíblico do século XX, Ezekiel Kaufman, observa que, mesmo no período dos juízes, quando se supõe que Israel foi mais profundamente influenciado pela religião cananeia, há registros de sacerdotes ou profetas de Baal, em outros indícios de um politeísmo efetivo na vida israelita. Kaufman argumenta que, embora tenha havido um processo de sincretismo religioso, os livros do Deuteronômio e a versão atual de Jeremias refletem uma luta contínua entre o monoteísmo, a monolatria e o politeísmo. Com o tempo, Baal passou a ser identificado nas escrituras hebraicas com ele é um Deus altíssimo, mas essa associação ocorreu apenas após sua fusão com Yahweh em um processo de sincretismo, transformando-o em um termo genérico para Deus, e não mais como o nome de uma divindade específica. Outra figura relacionada a Baal e Baal-zebub, o Senhor das Moscas, um deus filisteu mencionado no segundo livro dos Reis. Segundo o texto, o rei israelita Ocosias, ferido após uma queda, enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Crom, sobre sua recuperação. Indignado com o que considerou uma afronta, o profeta Elias profetizou a morte iminente do rei e, como sinal de seu poder, fez descer fogo do céu sobre os soldados enviados para capturá-lo. O título Senhor das Moscas era uma referência pejorativa usada pelos hebreus, associando Baal-zebub a um monturo de esterco e seus seguidores a pragas. A Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, verteu o nome como Baal-zebub, enquanto a versal de Simaco, do século II DC, utilizou Baal-zebub. Fora do contexto religioso judaico-cristão, as fontes clássicas mencionam Baal como Belus. O historiador judeu Flávio Joséfo, no século IDC, escreveu que Jezabel ergueu um templo ao deus dos tírios, a quem chamam Belus. Nas mitologias grega e romana, Baal foi identificado, respectivamente, com Cronos e Saturno. Já no Novo Testamento e entre os primeiros autores cristãos, Baal-zebub foi associado a Beelzebub, uma figura equivalente a Satanás ou ao príncipe dos demoníacos. No Épico Paráiso Perdido, do século XVII, o poeta inglês John Milton descreve os anjos caídos que seguem Satanás, afirmando que, embora seus nomes celestiais tenham sido apagados, novos títulos surgiram, vagando pela terra como falsos deuses. Milton emprega Baalim e Ashtaroth para designar coletivos de demoníacos masculinos e femininos, originários das regiões fronteiriças entre o antigo Eufrates e o Egito. A terra de Sion. Ao Coral também faz referência a Baal, mencionando que o profeta Elias avertiu seu povo contra seu culto. No texto sagrado islâmico, lê-se, de fato, Elias estava entre os mensageiros, quando disse ao seu povo, não temeis a Alá, invocais Baal e abandonais o melhor dos criadores, vosso Senhor e o Senhor de vossos primeiros pais? O historiador e erudito muçulmano Al-Tabari, do Califado Abássida, observou que Baal era um termo usado pelos árabes para denotar senhor em um sentido genérico. Já o teólogo islâmico Al-Maqdisi, do século XI, descreveu Baal como um ídolo de ouro, com 20 covados de altura e 4 faces. No Antigo Egito, a influência de Baal se estendeu até o Vale do Nilo, onde a divindade estrangeira foi assimilada como uma das manifestações do poder divino. Para os egípcios, Baal representava o sol abrasador do deserto e as tempestades de areia, forcas da natureza que inspiraram tanto temor quanto reverência. O culto a Baal ganhou força no Egito durante a 18ª dinastia, entre aproximadamente 1550 e 1295 AC, período em que o Império Egípcio expandiu seus domínios até a Síria e a Palestina, regiões onde o deus já era amplamente venerado. A associação entre os faraós da 18ª dinastia e Baal não se limitou a uma simples apropriação simbólica. Ramsés II, um dos monarcas mais poderosos do novo império, chegou a declarar-se a encarnação terrena do deus antes da Batalha de Cádiz, na Síria, buscando legitimar seu domínio sobre as regiões conquistadas. Essa identificação não era mera retórica. Os faraós ramessidas, que sucederam a 18ª dinastia, mantiveram o culto a Baal como parte de sua estratégia política e religiosa, apresentando-se como guerreiros invencíveis, tal qual o deus das tempestades e da fertilidade. Para os egípcios, Baal não era apenas um deus estrangeiro assimilado, mas uma divindade cujos atributos se fundiam com as necessidades práticas do império. Sua figura era invocada para garantir chuvas abundantes, colheitas férteis e vitórias militares, elementos essenciais para a manutenção do poder faraônico. Nas representações artísticas, Baal aparecia com um disco solar sobre a cabeça, símbolo de sua conexão com o ciclo da vida e da morte, reforçando sua importância no panteão egípcio. Essa integração de um culto estrangeiro
porém, não era um fenômeno isolado. O Egito, ao longo de sua história, demonstrou uma notável capacidade de absorver e reinterpretar divindades de outros povos, adaptando-as às suas próprias tradições. No entanto, a devocal a Baal alcançou um patamar singular, especialmente durante as celebrações da festa de Sé, ritual de renovação do poder real, onde o deus era homenageado como garantidor da ordem cósmica e da prosperidade do reino. Compreender a presença de Baal no Egito Antigo nos ajuda a desvendar não apenas as complexidades da religião egípcia, mas também as dinâmicas políticas e culturais que moldaram um dos impérios mais duradouros da história. Se esse tema despertou seu interesse, compartilhe esse conhecimento com quem também se fascina pelas raízes da civilização. E lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.